paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego. Nós vamos comentar a lição de adulto. Lembrando para os irmãos que esse canal também ele comenta a lição dos jovens. Antes da gente começar, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. É de suma importância o seu like e a sua inscrição. O YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai propagando e passando para outras pessoas. E assim o Evangelho de Deus ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 5. A lição de adulto, como já foi dito, certo? E ela tem como tema o avivamento na vida da igreja. O texto áureo, que é a primeira base da lição, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo número 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A Verdade Prata nos diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo do 1 ao versículo número 13. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura, é o que vai dar base ao estudo da lição, certo? A lição tem 3 objetivos, que é muito bom a gente comentar sobre isso. Ele está subordinado a cada tópico da lição. Então, quando você conclui cada tópico, você automaticamente está explicando cada objetivo da lição. O primeiro objetivo nos diz assim: expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo objetivo é examinar o dinamismo da igreja apostólica. O terceiro objetivo é demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. São os 3 objetivos, é importantíssimo sobre isso. A introdução, eu marquei aqui cerca de 6 pontos importantes sobre a introdução, que nos diz assim: o avivamento produzido por intermédio do Espírito Santo, fala que todo avivamento ele é produzido pelo ministério do Espírito Santo. Segundo, é uma promessa que diz respeito a todo crente e salvo em Cristo. A gente vai ver ao longo da lição que foi uma promessa estabelecida para quem? Para todo crente, salvo e remido na pessoa de Jesus Cristo. Outro traz vida à igreja local, dinamiza a sua obra e em tudo glorifica a Deus. Quer dizer, em tudo, todo o objetivo é para glorificar a Deus. E diz assim mais, nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Quer dizer, desde os primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo de Deus. E o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo, quer dizer, teve um papel, teve um objetivo, sim, teve e tem um objetivo, a pessoa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E vamos também analisar o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações enquanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. São prescrições que a gente vai ver em toda a lição para entendermos o objetivo, o avivamento, o revestimento de poder e qual o seu propósito, irmão Diego, e para que, e ainda hoje existe, e vai até quando também esse avivamento. Corretamente. E nós chegamos assim ao primeiro tópico da nossa lição, depois da introdução, onde está colocado o título O Batismo no Espírito Santo e o Público-Alvo. No primeiro ponto,
o comentarista da lição vai explorar o chamado abrangente de Jesus. É importante abrir esse tópico mencionando aquilo que Jesus orientou os seus discípulos. Ele deixou expressa a ordem de que eles deveriam aguardar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isso deixa claro, queridos, que o batismo no Espírito Santo, além de um público-alvo, tem um propósito. Não é meramente uma insígnia, um brinde espiritual, mas ele tem um propósito muito objetivo, é pragmático. Jesus disse que era necessário que os discípulos aguardassem lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, é uma ferramenta espiritual da qual os cristãos não podem abrir mão. Ainda citando o nosso comentarista, ele coloca aqui alguns requisitos. É necessário se arrepender, é necessário exercitar, pôr em prática a fé e produzir bons frutos, além da santificação. Nós precisamos, queridos, fazer uma separação aqui, irmão Salomão, porque uma coisa é a salvação. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Verdade. Não é porque eu sou mais bonzinho ou menos bonzinho. Mas se há arrependimento e fé salvífica em Cristo Jesus, eu tenho acesso à salvação, que é mérito de Cristo na cruz. Verdade. Relacionamento com Deus, avivamento, batismo no Espírito Santo, aí nós estamos falando de um componente que depende do nosso esforço, do nosso posicionamento. Nem tanto do esforço, não é, irmão Salomão? Porque nós aprendemos que Jesus disse que no reino espiritual, sem ele, nada poderíamos fazer. O menos esforço, o mais esforço, não interessa. Sem ele, sem a sua direção, sem a sua presença. Então, o grupo, o público-alvo do batismo no Espírito Santo são homens e mulheres, em primeiro lugar, arrependidos, salvos, cheios de fé e boas obras. Verdade. Tanto que o segundo ponto vai tratar muito sobre isso, que a promessa é para todos os salvos. Olha só a condição. Essa promessa não é para quem anda em pecado, em delitos e pecados, não. É para os salvos. A condição, como o professor Diego falou aqui um pouco antes, a condição é essa. Então, para quem anda em comunhão com Deus, para quem anda em santificação, como o comentarista fala aqui um pouco antes, é a base principal para ser revestido de poder. Por isso que ele diz aqui, ele diz que os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que salvos se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Então, os discípulos já andavam em comunhão com Deus, já eram pessoas salvas, quer dizer, andava em santidade. Então, eles foram revestidos do poder e eles ficaram ali unânimes. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. No capítulo 1, ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No capítulo 2, se realizou a promessa. Eles ficaram e foram revestidos do poder. Diz aqui, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos que estavam reunidos, assentados na casa. Quer dizer, Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, fala sobre isso. Então, olha só como eles estavam reunidos, unidos, esperançosos, aguardando a promessa de Deus ser realizada. Certo? Então, Paulo aqui, em Atos dos Apóstolos, quer dizer, o apóstolo Pedro, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz, a promessa, Pedro afirma que a promessa, lá em Atos capítulo 2, o versículo 39, ele diz assim, diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, por chamar. Então, esse versículo é claro, ele já mostra que foi para aquela época de todos e quanto o nosso Deus chamar. Então, não só foi exclusivo para aquela época. Essa promessa ela vai se estender ao longo da vida enquanto a igreja estiver aqui na terra. Ela não vai se limitar só naquele tempo.
certo? Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa, quer dizer, a atemporal é fora do tempo, vai longe, vai muito além, certo? O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geográficas. Então, abrange muito bem isso aí. Por isso que ele diz aqui, a promessa é para todos. A condição é todos os salvos que andarem na presença do Senhor. Correto. E no terceiro ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver o engano dos cessacionistas. Se você ainda não ouviu essa palavra, isso é uma referência a principalmente teólogos reformados ou das igrejas históricas que pregam e acreditam que os sinais, maravilhas, prodígios, o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas é algo que ficou restrito aos dias da igreja primitiva. Ou melhor, alguns falam ficou restrito até o último apóstolo. Mas, queridos, biblicamente não existe nenhum fundamento para isso. Pelo contrário, a promessa é de que os sinais que vemos aqui, os prodígios e maravilhas, seguiriam aqueles que crescem. Né? E como nós falamos agora há pouco, salvação e ser cheio do Espírito Santo, de virtude, poder, graça, são coisas totalmente distintas. Nós vemos na igreja em Éfeso uma igreja que não conhecia o batismo no Espírito Santo. Nós vemos Paulo se surpreender com aquilo, impor as mãos sobre eles, e está registrado nas Escrituras que eles falaram em línguas, como a evidência de que haviam sido batizados no Espírito Santo. Ainda sobre esse ponto, nós precisamos citar também que o ministério de João era batizar com água, mas viria aquele que batizaria com fogo e poder. Queridos, à luz das Escrituras, o aconselhamento é de que busquemos o poder, que busquemos ser cheios do Espírito Santo. Paulo fala, não extingais o Espírito, de extinguir, de extintor, ou seja, não é para abafar esse fogo, mas é para assoprar, né? Abanar, irmão Salomão, para que ele, ao invés de ser extinguido, ele se propague na igreja. E isso é o desejável à luz da Bíblia. Paulo ainda diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, esses são os aconselhamentos bíblicos, é nessa direção. E isso entra em rota de colisão frontal com o que pregam os cessacionistas. Nós não cremos nisso e, embora às vezes sintamos a ausência, né, da plenitude do poder e da ação do Espírito Santo, nós não podemos negá-lo à luz das Escrituras. O problema está em nós, não é, irmão Salomão? Verdade. Na minha infância e na minha adolescência, eu testemunhei um surdo voltar a ouvir. Glória a Deus. Aquele Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. São as nossas escolhas que fazem cessar a ação do Espírito Santo, porque nós extinguimos, contrariando aquilo que Paulo ensina. Não devemos extinguir, mas buscar ser cheios. Então, o engano dos cessacionistas é pregar que sinais, prodígios, batismo no Espírito Santo ficaram nos dias da igreja primitiva. Isso é coisa do passado. Isso não se sustenta à luz das Escrituras. Amém. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema o dinamismo da igreja apostólica. O primeiro ponto tem como tema a igreja nasce avivada. Ele fala aqui, o autor da lição, o comentarista da lição, ele diz que, do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no momento do dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2. Ela veio a existir, porque isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo, certo? Quando Jesus ascendeu aos céus, ele diz que enviaria o Consolador. Aí é a chegada do Espírito Santo
certo? Ele passa a fazer morada nos corações daqueles que nascem de novo e recebem a Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí vem o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, quer dizer, a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como lá no tabernáculo foi consagrada pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, certo? O Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana, ou da história da humanidade. Quer dizer, ali foi o princípio desse grande avivamento, que ainda não chegamos na plenitude do avivamento. Aí não chegamos. Ali foi o início de uma pequena parcela, certo? Que vai se concretizar sim. Nós esperamos, temos certeza e confiança que isso vai se realizar, porque foi um Deus Todo-Poderoso que falou. Então a igreja nasce avivada. Pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus, derramando o seu poder sobre cada alma. E ele ainda continua, irmão Diego, ainda fazendo essas grandes maravilhas, ainda hoje. Exatamente, irmão Salomão. Não é uma frase vazia que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje será. É verdade. Se hoje vemos a ausência ou sentimos falta de sinais, prodígios, maravilhas, mais atuação do Espírito Santo, eu tenho uma certeza absoluta que o problema não está em Deus, que deseja derramar do seu poder, da sua graça e da sua virtude sobre nós. Mas o problema está em nós, nas escolhas que temos feito, não é? Paulo dá um conselho que vem muito a calhar, nos ensinando a olhar mais para as coisas que são eternas, as que não se veem. E eu tenho para mim que um dos motivos desse apagão espiritual pode ser porque estamos olhando, queridos, para muitas coisas aqui nessa terra. Isso nos tem distraído de um relacionamento mais profundo com Deus. Eu quero ler para concluir esse segundo ponto do segundo tópico, né, o dinamismo da igreja apostólica e a igreja depois do Pentecostes. Como era a igreja primitiva? Esse retrato, queridos, é maravilhoso. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós vemos uma igreja altruísta, não é? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o retrato de uma igreja espiritualmente saudável, profunda, não superficial, mas espiritualmente profunda. Atos capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Amém. Vamos dar o nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema o ministério ungido para os dias atuais. Vai ver sobre esse ministério ungido para os nossos dias, os dias de hoje. E o primeiro ponto do terceiro tópico tem como tema na unção do Espírito Santo, certo? A gente vai ver como foi esse ministério na unção derramada pelo Espírito Santo de Deus. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Então, uma pregação pautada onde Cristo é o centro, não o homem, mas Cristo é o centro, deve ter esses sinais, que é poder, sinais e milagres. E esses sinais podem ser manifestados por meio da salvação, que é o ponto principal, é a salvação. Porque uma igreja, quando se reúne para pregar o evangelho,
o intuito, o alvo principal é as almas perdidas que estão caminhando para o inferno sem salvação. Então, esse é o maior milagre, é a salvação de vidas por Jesus. Depois vem a expulsão de demônios, certo? E imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados conforme Jesus ordenou que fizesse. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é imprescindível à missão da igreja nesses dias. Então a igreja tem que ter essa visão, que o ministério avivado é para pregar o evangelho, levar boas novas de salvação. Esse é o alvo principal da igreja. A gente não foi chamado para ficar entre quatro paredes com o objetivo de só ficar ali. Não, temos que aprender de Deus, pedir a unção do Espírito Santo, revestimento de poder, para quê? Para pregar o Evangelho, sair para pregar o Evangelho e trazer transformação de vida. Exatamente. E no segundo ponto, nós vamos ver que isso é um componente fundamental do exercício ministerial cristão, porque o subtópico aqui é autenticado por Deus. Eu quero fazer a leitura de Marcos capítulo 16, versículo 20. É o último versículo, na verdade, do livro de Marcos. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós vemos aqui claramente uma ação de Deus cooperando com eles. Veja, a essência da palavra cooperação quer dizer operando junto, com. E isso por meio da ação do Espírito Santo. Queridos, mais uma vez, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo se quisermos fazer algo com eficácia espiritual. Não é um requisito absoluto, não é, irmão Salomão? Pregar, você pode pregar sem ser batizado no Espírito Santo, sem a plenitude, com a mais absoluta certeza. Mas Jesus, ao dizer aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, nos dá uma noção muito clara de que pregar o Evangelho de forma espiritualmente eficaz, para fazermos isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo também dá uma dica nos ensinando que é preciso se revestir de armadura espiritual. Entre vários componentes, nós vamos ver que temos essa carência no mundo espiritual de ferramentas espirituais. E Deus deseja derramar sobre o seu povo, ele deseja, queridos, voltar a cooperar, fazendo sinais junto com o seu povo. Agora, para a gente encerrar aqui, esse segundo ponto do terceiro tópico, só observar que, entre as características daqueles que pregavam o Evangelho na igreja primitiva, dos irmãos e irmãs, havia singeleza de coração. Muitas vezes, há muita vaidade, né? Há muitos, queridos, motivos para não operação plena do Espírito Santo, mas ao ler as Escrituras, ao observar essa passagem, nós vemos uma igreja altruísta, nós vemos uma igreja espiritual, sem apego às coisas materiais, nós vemos uma igreja em comunhão uns com os outros, e nós vemos uma igreja cheia de singeleza de coração. Isso significa, irmão Salomão, que posição, nome, renome não eram o objetivo do serviço cristão, mas tudo era servir ao irmão e para a glória de Deus. E assim o Senhor cooperava com eles, acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém. Vamos para o nosso terceiro ponto do terceiro tópico, que tem como tema glorificar a Cristo. O tema já, por si só, já se fala mesmo. Quando se fala em glorificar a Cristo, ele está dizendo que o ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não ao homem.
Mas nos dias de hoje tem uma tendência ao homem puxar muito a glória para si. Ele mostra que é capaz, ele mostra que o seu ministério uns exemplos que a gente pode dar é quando alguém vai pregar, diz, olha, eu preguei em tal lugar e teve sei quantas almas que aceitaram a Cristo, teve sei quantos batismos com o Espírito Santo. Então ele não está divulgando o Evangelho para o Senhor, ele está dizendo que através da sua pregação, do seu eu, foi que houve esses milagres. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que toda a glória é para Ele, não para o homem. Mas nos dias de hoje tem a tendência a puxar para si, certo? Por isso que ele diz aqui, não é por acaso que Nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Vocês vão encontrar isso lá em João, capítulo 16, o versículo 13 e o versículo 14, que eu vou ler para vocês, que diz assim, o versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido a voz e anunciará o que há de vir. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então ele vai glorificar a Deus, glorificar a Cristo, certo? Então, tudo é para Cristo, tudo tem que ter Cristo no centro, certo? Ele diz aqui, um pouquinho abaixo, toda a mensagem do Evangelho é ativada sob a direção do Espírito Santo e deve glorificar a Cristo. Então, vem do Espírito Santo, a origem é do Espírito Santo, que inspira o pregador, o escritor, o cantor, mas é para glorificar a Cristo. Toda a glória é para Ele. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que, olha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Por isso que ele diz aqui o tópico, o tema é glorificar a Cristo. Para que essa mensagem possa ficar no nosso coração. Que tudo que a gente fizer na igreja, fizer na nossa vida, venha a ser para glorificar a Cristo. Exatamente. E quando tivermos esse propósito nobre, nós saberemos, ou nós sabemos, que o Senhor responderá às nossas orações. Amém. Tiago garante, queridos, isso é maravilhoso. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Se Deus empenhou a sua palavra, Ele vai cumprir. Sabe, se você acha que o céu é firme ou a terra, saiba que passarão os céus e a terra, mas as palavras que Ele empenhou não vão passar. Glória a Deus. Isso significa que se está dito que oramos e não recebemos porque oramos mal, significa que se orarmos bem, irmão Salomão, com as motivações corretas, a glória de Deus, a comunhão entre os irmãos, a singeleza de coração, a simplicidade, a humildade, o serviço sincero, onde o interesse não é fazer grande o seu nome, mas o nome de Cristo Jesus unicamente. João Batista tem uma característica muito linda e que deveria nos ensinar muito, que é a de se autoanular para que Cristo apareça somente. Aos seus discípulos ele ensinou, dizendo, não, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém. E precisamos desenvolver esse coração, queridos, onde entendemos que o serviço cristão, a convivência cristã, não é para ser vivido ou experimentado buscando o benefício próprio, mas é o de serviço ao próximo. E aqui a gente está discutindo o avivamento, mas o avivamento depende de um coração sincero e de caminhos aplainados, como fala Tiago. E o comentarista da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, conclui dizendo assim, no último parágrafo aqui da conclusão, não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Então, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, dos sinais, dos prodígios,
do batismo no Espírito Santo, que é o batismo com fogo, que Jesus inaugurou para nós. Mas reconhecemos que tudo isso depende de escolhas corretas, de uma vida cristã justa, piedosa, à luz das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, queridos, a termos essa vida cristã sincera e para a glória dele. Amém. Com isso concluímos essa lição tão maravilhosa. Espero que você tenha gostado da aula. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É de suma importância, certo? Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. A paz do Senhor.